Olá, sejam bem-vindos ao Palco Dev para mais um tutorial de Love 2D. Hoje nós vamos ver um pouco de física, mas nós não vamos implementar a física na mão totalmente. Nós vamos usar essa biblioteca Hadron Collider para fazer a física, o que vai deixar bem rápido para os propósitos desse jogo, tá? Então você vai achar essa biblioteca, toda a documentação dela nesse site, hc.readerdocs.io, e você pode baixar aqui no GitHub dela, tá? Clique em Clone or Download zip, aí você extrai a biblioteca daqui. A biblioteca vai ser uma pasta chamada HC, que você vai extrair. E você vai deixar ela dentro da pasta mesmo, junto com o resto do código. Pronto, depois que você tem isso, você vai abrir aqui o código normal. E aqui no arquivo main, você também vai dar um require. Você vai dar um require na pasta, e você vai ter que receber esse require dentro de uma variável. Porque a pasta vai retornar tudo que tem da biblioteca, tá? Eu não sei exatamente como funciona, é um recurso do Lua, então você tem que dar um require na pasta, que a pasta tem toda a configuração que vai retornar para você a biblioteca. Então eu estou chamando a biblioteca aqui de HC, você pode chamar do que você quiser, recomendo que chame de HC mesmo, para ficar igual, né? Uma vez a biblioteca aqui, a gente já tem tudo que a gente precisa para poder começar a detectar colisões, tá? Então eu vou rodar o jogo aqui, você vai ver que está normal como sempre, atirando. Uma coisa que eu vou fazer é aumentar um pouco a velocidade do player, de 300 ou para 500, vamos ver como é que fica. Isso, é esse aqui que eu quero. 500 de velocidade. Vocês vão encontrar aqui na documentação tudo que você precisa saber para poder usar. E eu vou usar um pouco aqui. E se vocês quiserem mais, está lá na documentação. Infelizmente está tudo em inglês, mas dá para entender bastante coisa. Ela cria polígonos e círculos e detecta a colisão desses polígonos ou círculos, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um círculo para o player, para detectar a colisão dele, porque afinal de contas ele é circular, né? Então self.body, eu vou chamar de body o círculo que vai determinar o tamanho do player ali. Vai ser hc.circle. Aí você coloca a posição em x, a posição em y, self.x, self.y, e você coloca o raio desse círculo, é self.w dividido por 2. Pegue o diâmetro da imagem e dividi por 2. Eu posso usar o x ou o y também, né? Porque é exatamente a mesma coisa, mas eu vou deixar dividido por 2 aqui mesmo para ficar claro. Então, aqui já está criado o body. Eu tenho um shape dentro da Hadron Collider, e esse shape ele possui alguns métodos, inclusive um método para desenhá-lo. Então eu posso pegar o shape aqui no Draw, posso colocar self.body, Draw, e ele vai desenhar o círculo. Pronto, tá vendo que tem um círculo desenhado? Só que eu não estou mudando a posição do círculo conforme a posição do player, né? Eu tenho que sempre colocar ele e mover ele para o player. E aqui nós vamos, depois do comando de atirar, move corpo para o player, self.body, e também tem um método para mover, move to, mover para o ponto específico, põe x e y, self.x, self.y. Perfeito, agora o círculo acompanha. Esse desenho não vai ficar aqui, tá? Quando a gente terminar o jogo a gente vai comentar isso aqui e ele vai ficar assim. Tá? Mas para debugar e para a gente ver como que está sendo tratada a colisão, a gente vai deixar ele assim. Tá? Antes disso, eu vou fazer aqui no main.lua um botão para a gente ativar e desativar as variáveis de controle. Como, por exemplo, aqui no jogo a gente fica desenhando a quantidade de bullets que tem. Foi uma variável de controle que a gente usou lá nos códigos, lá nos episódios anteriores. Vou criar uma variável global aqui dentro para exibir variáveis de controle. Vamos criar uma variável chamada debug mode e colocar false. Vamos dizer aqui então que se aqui, a gente já tinha aqui uma key para sair, né? Se clicar escape, você sai do jogo. Mas se aqui for F2, por exemplo, então, se debug mode, então else end. O que eu fiz aqui? Se a gente apertar F2, tá? O que vai rodar? Bem, se o debug mode for true, for verdade, então a gente vai colocar que o debug mode fica false. Dessa forma, a gente quer desativar as telas de controle, as variáveis de controle. Se não, debug mode igual a true. Tá? Se for falso, ele vai passar a ser verdadeiro sempre que você apertar F2. E aqui as variáveis de controle vamos desenhar elas apenas se debug mode for verdade. Então, aqui, apenas se debug mode for verdade. Então você está vendo que não aparece mais aqui em cima o número de balas, mas se eu apertar F2, ele aparece. Se eu apertar F2, ele some e assim por diante, tá? Então, o que a gente vai fazer? Aqui no player.lua,
vamos pegar esse self_body_draw e vamos jogar ele para o main.lua nas variáveis de controle que vão desenhar. Não dá mais para usar self aqui, porque não está dentro de um método do player. A gente vai usar o player mesmo. Se eu dou F2, ele desenha. Se eu tiro F2, ele não desenha. Como a gente está programando, eu vou deixar sempre ativado de início as variáveis de controle. Perfeito? Agora nosso player tem um corpo, e esse corpo vai acompanhando o nosso player. Vamos criar alguns retângulozinhos para poder fazer a colisão com esses retângulos. Então a gente vai vir aqui no main.lua mesmo, criar uns retângulos para teste. Retângulos para teste. Para criar retângulos nós vamos usar hc.rect, e aqui nós colocamos a posição em x, a posição em y, o width, ou seja, a largura e a altura do retângulo. Mas eu vou criar, na verdade, uma table com todos os retângulos. Rects igual uma table, certo? Então aqui eu vou colocar todos os retângulos. Copiar aqui. Vamos fazer 4 retângulos. Um vamos supor que é 200, 200, 36 por 36 pixels. O outro vamos dizer que é 400, 400, 36 por 36 também. Esqueci da vírgula. 200 por 400, 36 por 36. E o último vamos dizer que é 400 por 400, ou por 200, 36 por 36. Ok, ele deu uma quebra de linha automática aqui. Deixa eu tirar a barra do lado para poder nem precisar quebrar. Perfeito. Como a gente tem uma table, agora eu posso andar por todos os elementos da table e sair desenhando da mesma forma que a gente faz com as bullets. Desenhe retângulos para teste. For i r in e pairs rects do. Então é o mesmo i pairs que a gente usou para desenhar as balas, tá? r.draw. Então vamos ver. Rect a new value. Ah, tá. Desculpa, pessoal. Não é rect, é rectangle mesmo. Ok. Certo, aqui. Então, a gente tem os retângulos, que eles também têm um shape. Eles são um shape da biblioteca Hadron Collider. É um trocadilho, né, com Hadron Collider, mas enfim. E como eles são um shape, eu posso detectar a colisão deles. Tá? Como que eu faço isso? Vamos aqui no player.lua e vamos detectar todas as colisões do player. Então, depois de você mover e fazer todas as ações, vamos fazer o detecta colisões. Nós vamos usar, em vez de i-pairs, nós vamos usar pairs. Isso aqui é mais difícil ainda de entender. A diferença entre pairs e pairs tem que pesquisar. Então eu vou recomendar só copiar do jeito que está. Então vamos lá. For shape delta in pairs. Nós temos que usar agora uma função do Hadron Collider que retorna uma table com todas as colisões de um shape. Qual shape? Do player. Então é o HC. Aqui. hc.collisions. Eu vou até copiar aqui. Vamos colocar aqui. hc.collisions, o shape que a gente quer é o player, então pode ser self.body. Tudo que colidir com o self.body vai retornar numa table aqui, certo? E essa table, a gente vai andar dentro dela cada shape e também tem guardado em cada shape o vetor que separa um do outro. Então é um vetor que diz o quanto um está colidindo com o outro. Por enquanto vamos só dizer o seguinte, vamos criar uma variável aqui chamada self isCall, vamos dizer, e vamos dar ela como false, certo? Fora do for, vamos dizer que isCall igual a false. Aliás, não vamos colocar false não, vamos colocar aqui um texto que a gente possa imprimir na tela. Vamos colocar no. E antes de tudo a gente colocar no de novo. Mas se ele estiver colidindo, vamos colocar aqui isCall igual a yes. Perfeito. Aqui no main.lua, nas variáveis de controle, então, nós vamos concatenar um texto, colliding, certo? Antes disso, vamos fazer uma quebra de linha aqui. A rabn para quebra de linha. E vamos concatenar isCall. Dessa forma, ele desenha colidindo não. E se você está colidindo, ele diz sim. Não, sim, não, sim, não, sim. E assim por diante. Enfim. Então, basicamente, ele aqui, ele anda por todas as colisões, e se tiver alguma colisão, ele vai andar para uma colisão, ele vai deixar isCall yes. Se não tiver nenhuma colisão, ele não vai rodar isso aqui, e ele vai ficar como no. Então, quando que ele está colidindo? Quando ele está dentro. Se estiver só encostando, ele é não. Mas se estiver dentro, aí ele está colidindo de verdade. É assim que detecta a colisão, quando um está dentro do outro. O que a gente precisa fazer é tratar essa colisão agora que ela já está detectada. O que a gente quer que aconteça quando ele estiver dentro, né? A gente quer que mover o player para o canto, como se estivesse só no cantinho aqui. Quer mover ele para cá, para o cantinho. E para isso nós vamos usar o delta aqui. Se você colocar desse jeito aqui, o delta vai retornar o vetor. Tá um pouco de barulho do cara que mora comigo, mas não se preocupem. Eu acho que não incomoda muito. Ele vai retornar o vetor que separa um corpo do outro. Então vai retornar o quanto tem que mover em x e o quanto tem que mover ele em y para eles separarem. Então nós vamos vir aqui. Se estiver colidindo, nós vamos fazer self.x igual a self.x mais delta
A variável delta aqui dentro vai ter um x e um y dentro dela, que é o quanto tem que mover em x e y para separar eles exatamente. Então, e o self.y, a gente vai dizer que é self.y mais delta.y. Certo? Agora deve dar certo. Pronto. Eu já não consigo mais entrar e ele está colidindo aqui, beleza? A gente pode fazer qualquer coisa aqui, ó. Agora eu não posso mais entrar nesses quadradinhos, o que significa que quando a gente for desenhar alguma coisa na tela que a gente quer que o player não consiga entrar, que ele colida, nós vamos criar um HC. Nós vamos criar um corpo para esse objeto dentro da biblioteca Radon Collider, que esse corpo automaticamente vai ser detectado aqui e automaticamente vai ser impedido que o player entre nele. Tá? Dessa forma aqui. E se eu quiser tirar, aperta F2 e a gente desativa o Debug Mode, certo? Ainda posso atirar. E pronto, é isso aqui, já está pronta a nossa colisão. A partir da aula que vem nós vamos começar a desenhar coisas para o player colidir, vamos começar a criar corpos para essas coisas, tá? Perfeito, vai ser isso aqui, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e boa programação para vocês.